E umas semanas depois, Jéssica recebeu uma batida na porta dela. E ao abrir, e o João, bem arrumado. E o João disse, vamos. E ela disse, vamos. E ela fechou a porta da casa dela e beijou o João. E ele disse, você fica bem nessa roupa, como sempre, em qualquer coisa. E ela disse, obrigado, você também. E eles foram de bicicleta, o João levando ela na garupa e a Jéssica abraçada nele. E ao chegar num local, viu várias pessoas que já estavam por lá e viu a Aurora. E quando ela a viu, correu e abraçou a amiga e disse: eu estava com saudade de você. E a Aurora disse também. E o João viu a turma da bagunça e foi lá cumprimentar cada um deles. E o Gustavo também, ao chegar com a Ana. E o Gustavo disse: não acredito que vocês vieram. E eles disseram: é o casamento do nosso amigo, nós não iríamos perder. E a Ana perguntou quem eram eles. E o Gustavo foi apresentando cada um deles. E o Gustavo falou: você se lembra sobre o que eu falei sobre a heroína misteriosa? Sobre os nossos poderes? E a Ana disse que se lembra. Então, esses daqui são aquelas pessoas que eu te falei com poderes especiais. E a Ana disse: nossa, é incrível conhecer gente assim. E no momento, o pessoal se ajeitou todos nos seus lugares. Começou lá o casamento. Até que o Arthur estava lá no altar e viu a Priscila chegando lá no vestido de noivo. E ele começou a chorar. Até que chegou o momento da cerimônia do casamento. E eles fizeram os votos deles. E o Arthur disse que aceitava a Priscila como a legítima esposa dele. E ela disse que aceitava o Arthur como legítimo esposo dela. E os dois acabaram se beijando. E no momento que isso terminou, uma mulher acabou aparecendo lá com a barriga meio grande. E disse: você não pode se casar com ela. Eu estou grávida do seu filho já faz meses. E você simplesmente abandona a gente para ficar com ela. E o pessoal ficou chocado ao ouvir isso. E o Nastácio se levantou lá, perguntou se isso era verdade pro Arthur. E o Arthur disse que não. E o Nastácio foi até a mulher que disse isso, olhou para ela um instante, de repente pegou nos ombros dela e começou a sacudir muito. E ela disse: para com isso, seu doido. Até que, de repente, acabou caindo de dentro do vestido dela, uma barriga falsa. E o Nastácio disse com uma voz bem alta e brava: pega isso, sua mentirosa, e sai daqui agora. E ela, com medo dele, acabou pegando e foi embora. E ela foi olhar para trás, só que ao ver o Nastácio, saiu correndo com medo. E o Nastácio disse: podem continuar. E voltou para o seu lugar. E depois da cerimônia, perguntaram para o Arthur quem era ela. E o Arthur disse que não sabia quem era aquela mulher. Até que a Aurora se aproximou e disse que ela sabia. E ficaram curiosos para saber. E a Aurora disse que foi uma mulher que a enteada do Arthur acabou contratando para tentar fazer com que a mãe dela desistisse do casamento com o Arthur. E o Arthur disse: vai ser complicado isso. E a Jéssica se aproximou dele e disse: não precisa lidar com isso agora. Seja feliz, primo. Você e a sua nova esposa. O que importa é vocês. O restante é detalhe que vocês podem resolver depois. Ou tentar. E a Priscila disse: é verdade, Jéssica. Hoje é o nosso dia. Não vamos deixar nada disso estragar. E a Ana estava meio apreensiva. E o Gustavo perguntou o que foi. E a Jéssica ouviu isso. E a Ana disse que a família dela acabou vendo em uma filmagem ela nesse casamento e mandou mensagem falando que está vindo para cá para levá-la de volta. E ela está com muito medo. E o Daniel se aproximou lá e perguntou quem era a família dela. E ela disse que estão querendo que ela volte para a casa dela, só que ela não quer voltar. E o Daniel perguntou se quer que eles nunca cheguem aqui. E ela disse como. Não tem como impedir eles estão vindo para cá em alta velocidade no carro. E o Daniel disse: pode deixar comigo. E chamou a Aurora e perguntou aonde eles estavam. E a Aurora disse em uma rua. E o Daniel disse: ótimo, isso vai ser bom, ainda mais se eles estão sozinhos. E a Aurora disse que eles estão. E ele se afastou lá um pouco e sumiu de lá. E depois voltou. E a Jéssica perguntou o que foi que ele fez. E o Daniel disse que causou uma anomalia espacial, onde o carro dos pais da Ana estão.
Então meio que quanto mais eles tentarem andar, mais não vão sair do lugar, porque o espaço vai ficar se esticando no local onde eles estão. É como se eles tentassem andar no meio de uma borracha, só que a borracha vai se esticando para afastar mais o objetivo deles. E a Ana perguntou se eles por acaso estão presos nessa coisa. O Daniel disse que logo quando acabar o casamento e ela foi embora, ele fala para eles fazerem isso. E ela disse obrigado e foi para um canto lá ficar quieta. E o Gustavo disse que é complicado lidar com isso, se a família dela não é fácil. E a Jéssica foi lá junto com o João e disse que bem que gostaria de ajudar a Ana, só que ela não fala direito qual é o problema. E o João disse que dá tempo para ela. Ela não está muito bem e parece que a coisa é séria mesmo na casa dos pais dela. E a Jéssica disse que lembra bem ela. E ela olhou para o João e disse: é bom saber que às vezes a gente pode contar com pessoas especiais para nos ajudar nisso. E a Jéssica perguntou para o João: e quando for o nosso casamento, você já pensou nisso? E o João disse que sim. Eu quero fazer umas surpresas para você. E a Jéssica disse: igual a que fizeram para a Priscila, e deram um vestido de diamante para ela usar, para ver se a mãe dela não acabava roubando a cena com um vestido parecido com a da noiva. E João disse mais ou menos isso, e bem que foram esperto, já conhecendo o perfil da mãe do Arthur, que vive querendo chamar mais atenção no local. Agora não teve chance com esse casamento e esse vestido incrível. E a Jéssica riu lá. E o João disse que ouviu que ela disse para o Arthur. Ela tem amadurecido bastante esses tempos. E a Jéssica disse que foi graças aos conselhos das pessoas importantes da vida dela. E abraçou o João. E disse ainda mais ele que sempre esteve do lado dela, não importa o que acontecesse. E ouviram lá uma música e foram para uma pista lá de dança, dançar uma dança lenta. E a Jéssica foi acompanhando o João e ficou um bom tempo lá dançando com ela, encostada com a cabeça no ombro dele. E disse que um momento assim ela gostaria de ter sempre com ele. E o João disse que ama poder ouvir ela assim, feliz, e que vai fazer ela o possível que ele conseguir, feliz todos os dias da vida dela. E no momento que a dança acabou, ela acabou vendo a Ana, que acabou voltando lá com o Gustavo, e disse: vamos dançar. E o Gustavo disse: você parece mais animada. E ela disse que ela não estava muito bem, considerando que a família dela poderia encontrar, mas sabendo que eles podem não chegar aqui agora, e eu posso ir embora antes deles chegarem. E eu ainda estava com medo, mas eu conversei com um homem que me perguntou o que estava acontecendo, e por algum motivo o tom dele deixava eu mais confortável. Era como se ele pudesse me ouvir direito e acabar me ajudando a resolver a minha dor. E o Gustavo perguntou quem era, e ela apontou para um local onde havia falado com ele, só que ela olhou lá e disse: ele não está mais por aqui, que estranho, não teria como ele ter saído daqui. E o Gustavo perguntou o que foi que ele disse para ela, e ela disse que ele a confortou e a fez também algumas perguntas, que ajudou a esclarecer melhor o que ela estava vivendo. Mas antes de eu vir para cá, ele disse: no dia bom, desfruta do bem, ou seja, se você está vivendo um momento bom, aproveite isso que você está vivendo. Então, agora a gente está em um casamento e eu quero aproveitar e dançar com você. E chamou ele, e ele disse: eu quero, e foi para lá com ela. E a Jéssica disse: que lindo, mas realmente que homem foi esse que ela conversou? O João pegou o celular dele e deu uma olhada lá. E o João disse: eu não acredito. E a Jéssica olhou lá e perguntou quem era esse homem. E João disse: é aquele mesmo homem gigante que eu vi no horizonte do céu e que me falou sobre os acontecimentos assustadores do futuro. E a Jéssica olhou lá e disse: é esse mesmo homem? E o João disse que sim, ele estava aqui. Eu não acredito que eu não notei. E viu lá na imagem quando ele andou para um local e acabou sumindo no meio do ar. E o João, ele disse: então vamos dançar. E a Jéssica foi para lá com o João e acabou olhando para o Arthur com a Priscila e disse: seja feliz, primo, viva os recém-casados. E todo mundo lá aplaudiu e celebrou. E ficou boa parte da noite lá comemorando o casamento.